Estamos aqui começando o podcast sobre boas práticas da infância, adolescência e juventude no estado do Rio de Janeiro, com um encontro muito importante e que recebe hoje aqui um ex-usuário do Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência e que hoje é trabalhador de um CAPSI na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Karen Atier, estou aqui no podcast para ouvir esse encontro e passo a palavra para a Kátia, que é a nossa acolhedora para essa agenda hoje. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo e a todo mundo que está aqui também. Estou também muito feliz de estar aqui. O tema que a gente vai discutir hoje é crianças e adolescentes trans e o protagonismo infanto-juvenil. E eu estou aqui com Daniel Nascimento. Oi, Daniel. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu agradeço muito pelo convite. Como já dito antes, né, eu era usuário do serviço do CAPSI Pequeno Rancho, na Zona Oeste do Rio. Atualmente eu trabalho como agente territorial no CAPSI 3, em Botafogo, que é o CAPSI Maurício de Souza. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que bom que você pôde estar aqui com a gente, Daniel. Eu aqui agradeço aqui a tua presença. A gente tinha pensado, e eu até te falei, né, Daniel, de você pensar num objeto que pudesse remeter ao teu período de infância ou adolescência, para a gente começar a esquentar os nossos motores aqui. Aí você trouxe, Daniel, um objeto? Sim, eu trouxe. Eu pensei em dois objetos, que é uma pelúcia de coração vermelha, escrita Eu Te Amo, e uma outra que é uma colagem que eu fiz. Eu pensei em um objeto para falar tanto da infância quanto outro para pensar na adolescência. E aí, começando por essa pelúcia de coração, para mim ela remete muito à infância. Vou falar um pouco do contexto dela, né? Foi numa cesta de Dia dos Namorados que o meu pai deu para minha mãe. E aí, como eu era pequeno, então ela dividiu comigo também essa cesta e eu acabei ficando com essa pelúcia. E para mim ela remete a um período muito importante da minha infância, e principalmente da questão da minha mãe. Eu acabei perdendo ela muito cedo, com 12 anos. E aí, para mim, essa pelúcia remete tanto ao amor da minha mãe e a questão daquele lar que a gente tinha em Realengo, e um período muito afetivo, assim, na minha infância. E aí, o outro que eu pensei, o outro objeto, que é uma imagem que é várias colagens, que foi exatamente quando, no meu primeiro ano, no CAPSI Pequeno Rancho, que foi uma colagem feita num trabalho coletivo com os usuários, que era pra gente expressar as nossas emoções. E aí, nessa imagem, tem tanto algumas colagens de um tom meio melancólico, que foi exatamente do jeito que eu cheguei no serviço. E aí, para mim, são dois períodos, né? Uma infância mais acolhedora e amorosa, mas ainda assim com as suas questões. E uma adolescência carregada por esse luto e por, enfim, conflitos familiares e todo o processo de transição que eu estava passando na época. Quando eu cheguei no serviço e a época que eu fiz essa colagem, eu tinha por volta de 15, 16 anos. E aí foi esses dois objetos que eu trouxe hoje. Ah, que importante. Muito, muito legal, assim, você dividir com a gente isso. Você está falando, né, desse momento, então, que você chega num serviço de saúde mental, né, por conta dessas questões aí. E aí eu queria te perguntar um pouco mais, assim, como é que foi esse momento de chegada nesse ponto, né? Se você passou por muitos outros serviços, como é que você soube da existência de um CAPSI? Como é que você soube desse serviço? Você podia contar um pouquinho pra gente? Claro, eu cheguei no CAPSI logo depois de ter passado por alguns outros serviços, né? O primeiro acompanhamento que eu fiz foi via privado mesmo, através de convênio. E aí eu também cheguei a fazer um acompanhamento muito superficial, assim. Eu lembro que foi umas 2 sessões só com uma psicóloga numa clínica da família. E aí eu acabei chegando ao CAPSI, descobrindo o CAPSI, depois de um episódio muito específico na minha vida, e que foi uma recomendação de alguns vizinhos meus. Porque um vizinho meu, que também se chama Daniel, ele era atendido no serviço até um pouco tempo atrás, e esses vizinhos recomendaram, falaram um pouco sobre,
de como tinha ajudado na época, o suporte que davam. E aí eu ingressei no serviço a partir disso, de uma indicação. Mas antes disso eu nunca tinha ouvido falar de CAPCI, eu não sabia que tinha, enfim, uma frente, um serviço especializado em saúde mental dentro do SUS. Eu sabia pela atenção primária, mas ainda assim a experiência que eu tive era uma rede muito frágil que não conseguia dar continuidade. E aí você chega, então, né, no CAPCI e você está nesse momento que você falou de também, tanto num momento de luto, de tristeza, quanto num momento de transição, né? E aí você podia contar um pouquinho para gente, assim, como é que é, né? Porque a gente sabe das dificuldades, né, Daniel? Como é que foi a tua vivência aí? Qual foi o impacto que você pôde ter a partir dessa chegada? Isso te ajudou, não te ajudou? O que você pode dizer um pouquinho? Para mim, a minha chegada no CAPCI é algo muito marcante na minha vida, porque, como eu disse, né, eu já tinha passado por outros 2 serviços antes buscando cuidado em saúde mental. E aí, essa época que eu falei que eu era atendido no privado, se eu não me engano, eu fiquei em acompanhamento por quase 2 anos. E tanto a atenção primária que eu tinha passado na época, quanto por essa psicóloga do privado, foram 2 profissionais no qual eu sofri muitas transfobias. Enfim, tanto até mesmo médicos, psiquiatras, enfim. Eu tinha sofrido muita transfobia por todos os serviços que eu acabei passando, tanto na escola, quanto nesse cuidado em saúde e nessa questão que lá mais à frente. Aí, quando eu chego no CAPCI, eu chego com muito receio, né, de ser mais um lugar que eu vou sofrer algum tipo de violência, só que foi uma mudança completa, assim, de cuidado mesmo, de olhar eu como se a questão trans não fosse um problema, sabe? Tem várias complicações numa pessoa, mas isso é só mais um detalhe. Enfim, de ser um lugar que eu fui respeitado, em que inclusive eu fui atendido por uma outra profissional que também era uma pessoa trans. Então, para mim, foi um serviço que foi muito acolhedor nesse sentido, assim. De tanto dar recursos para mim lidar nesse processo, né? Uma escuta ativa, principalmente, e dar contornos, né, possíveis. Tanto me inserindo em outros lugares e possibilitando até mesmo dentro do CAPCI. Eu disse sobre esse papel, né, de colagem que eu fiz, foi dentro de um grupo. E aí também teve outro período que a gente tinha um grupo com pessoas LGBTs. Então, dentro do CAPCI também teve esse recurso, assim, de eu ver os meus pares e de eu ser atendido pelos meus pares também. E que foi um contorno que eu não imaginava que um dia eu podia ter, né, esse suporte que eu tive quando eu cheguei no serviço. Daniel, na sua história, uma das coisas que mais me tocou é a sua saída de um serviço de atenção psicossocial que tem uma especialidade, né, ligada a uma fragilidade na sua infância e adolescência e que você virou a chave e hoje virou um trabalhador desse serviço, né? Então, assim, fico ouvindo isso e imaginando o caminho que você fez para poder dar esse pulo, dar esse salto. E a potência disso, quando você fala, também para jovens que estão escutando a gente hoje e para a própria rede, né? Porque você falou de coisas que não são incomuns ainda. Transfobia, a incompreensão desse processo, a dificuldade de entender que o fato de você estar sendo atendido no CAPCI não te limita na vida, ao contrário, te potencializa na possibilidade de estar num outro espaço como trabalhador e como ser humano e cidadão dessa cidade, que tem todas as nuances que você trouxe aqui relacionadas ao espaço urbano onde a gente vive. Então, fiquei muito curiosa com isso e a sua idade Eu tenho 19. Tem 19 anos, né? Então, acabou de entrar num momento da vida adulta, mas ainda é um jovem que vive a necessidade de acolhimento e de acompanhamento desse percurso para entrar no mercado de trabalho. Queria que você pudesse contar um pouco mais disso, assim, né? O meu cuidado no CAPCI foi muito... A forma que me cuidaram no CAPCI, eu acho que diz muito sobre o lugar que eu tô hoje também. Porque durante esse acompanhamento, que eu fiquei dos 16 até os 18, praticamente. E aí, no meio disso, muitas das coisas que foram incentivadas, desde o período que eu cheguei, foi que perceberam que eu tinha uma boa oratória. E aí, a partir disso, já começaram a movimentar alguns lugares e me colocar, por exemplo, nos fóruns. A primeira experiência de participação que eu tive foi no Fórum da Infância e da Adolescência
que inclusive também é isso, né? Quando foram estimulando isso em mim, ajudando a ocupar esses espaços, foi muito além do fórum. Eu lembro que o fórum aconteceu dentro do IPUB, né? Foi a primeira vez que eu pisei numa federal. Então, assim, também foi a oportunidade de eu estar numa faculdade federal, ir lá para Botafogo, muitas coisas, enfim. No meio do meu processo, né, no meu PTS, tinha essa questão da participação e do protagonismo. Por exemplo, só para me recapitular, né? Quando eu cheguei no serviço, foi feito um cuidado mais intensivo de acordo com a urgência que eu tinha chegado, mas também eu lembro que teve uma estagiária na época, o residente, que se chamava Thaís, em que ela tinha visto, não era um processo seletivo, mas enfim, tem o CPA e o SEDCA. O SEDCA é o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, e o CPA é o Comitê de Participação. Tinha a primeira chamada, porque o CPA tinha acabado de existir, né? E eles estavam captando adolescente para participar do comitê. E aí essa residente viu, achou que eu tinha perfil, me sugeriu, e a galera do CAPS me ajudou em todas essas questões de, por exemplo, do documento que eu precisava para me inscrever, fez esse caminho, né, para me conseguir estar no CPA. E aí, a partir disso, logo depois eu fui acabando sendo inserido em outros lugares. Para mim é muito um efeito dominó, né? Porque teve o CPA, e aí logo do CPA, a partir do CPA, eu tive a oportunidade de entrar na Rede Não Bateduc como mobilizador. E aí disso também teve as falas do fórum. E eu lembro que no meio disso tudo sempre perguntavam para mim se eu queria trabalhar na rede. E aí eu sempre ficava meio receoso de tipo, nossa, mas vocês fazem um trabalho aqui que é bem muita coisa, não sei se eu ia sustentar isso não. No meio disso, com todas essas vivências, né, essa militância de ocupar vários espaços, eu até lembro também, enquanto eu era usuário, alguns momentos em que eu estava falando muito sobre a assembleia no fórum, sobre a importância da participação dos usuários para falarem do serviço e até mesmo na participação de ocupar outros espaços, né? De ocupar a cidade, que é muito importante a gente estar ocupando a cidade. E aí, no meio disso, eu consegui, com alguns outros CAPCIs, de fazer meio que uma assembleia com os outros usuários. Aí eu lembro que teve tanto no Pequeno Rãs quanto no CAPCI da Ilha. Se eu não me engano, também teve no Maurício de Souza, enquanto eu era usuário. Então foi algo muito legal. Eu lembro que o da Ilha foi o que mais me mobilizou, assim, porque eu tava com uma galera do CPA e a gente foi falando sobre direitos, foi falando sobre o ECA, foi falando da importância, assim, da participação, a galera falando do serviço, falando sobre coisas da vida, assim, era só jovens, eram todos adolescentes, só a gente ali, os profissionais de retaguarda, só escutando, enfim, remanejando algumas coisas, mas foi muito bom. E aí, no meio disso, de todas essas coisas que acabaram acontecendo, no início desse ano, por essa transição da vida adulta, como eu tinha acabado no ensino médio, eu tava vendo possibilidades de, enfim, emprego. E aí fui falar com a Tavi, que era minha referência também na época do Pequeno Rãs, e eu perguntei se tinha alguma vaga. E aí tinha de agente territorial pelo Maurício de Souza, e a partir disso eu cheguei hoje como agente territorial aqui, atuante hoje. E para mim é uma experiência muito engrandecedora, assim. Além do mais de, tipo, ter essa outra perspectiva, de ter a perspectiva do usuário agora como trabalhador. E eu acho que isso potencializa muito o jeito que eu trabalho hoje, assim, sabe? Além do mais de, tipo assim, eu sou uma pessoa trans que passou por diversos serviços, que foi violentado, infelizmente, em muitos desses serviços que eu passei. Então, quando eu me deparo com esses outros usuários hoje, eu acho que tem um peso de eu ter vivido isso também. E aí, junto com isso, conversar com a equipe e pensar formas de cuidado. Assim como eu fui cuidado também, que para mim é a minha principal referência hoje, do jeito que eu atuo, a Rafa, a Tainara, a Tavi, que foram as profissionais que estiveram mais à frente do meu cuidado. Elas são minha principal referência da forma que eu vou cuidar os usuários que eu atendo hoje e também de propagar isso, né? Porque eu acho que tem uma perspectiva da gente que viveu na pele, vive na pele ainda, assim, o sistema, o SUS no geral, da gente saber o peso da negligência, a gente saber o peso da violência, a gente saber o peso de que é tratado de uma forma que descarta a nossa dignidade. Acho que ser trabalhador hoje de um serviço tendo essa perspectiva me possibilita tanto multiplicar isso com os trabalhadores e também fortalecer o serviço de alguma forma, né? Então, é um pouco isso. Eu tô aqui. Posso falar, Kátia? Porque eu Claro. fico aqui encantada com a potência dessa experiência. E também preocupada com eu vou tentar traduzir algumas siglas que você trouxe, porque pode ser que alguém esteja ouvindo, a gente não ouça. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai para o CAPCI, que é o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência,
é identificado qual é a situação, problema que o leva lá. Se eu estiver enganada, você me ajuda, tá, Daniel? Eu entendi que você foi triste com alguma questão sua pessoal e foi acolhido, né? Então tinha uma tristeza, não é um diagnóstico fechado. Tinha ali um espaço de construção com você para ser acolhido e identificar a sua necessidade. O Daniel trouxe um elemento que é muito caro para a saúde mental hoje, que é o projeto terapêutico singular. O que é isso? O projeto terapêutico singular é uma construção que é feita a partir daquilo que você, no caso, a gente está trabalhando com você aqui agora, trouxe para o serviço e identificaram como um projeto de vida para você a partir daquele momento inaugural. Então, estou aqui dividindo com as pessoas o que significam essas siglas e a importância para a gente poder organizar um raciocínio que entenda que esse protagonismo seu foi construído a partir de um projeto de vida que se inaugura, né, entre aspas, num encontro onde o seu sofrimento é reconhecido. Eu estou tentando traduzir alguma coisa que eu entendi aqui do que você falou. Porque eu fico imaginando que outras pessoas possam ouvir a gente aqui e tentem entender o que significa isso. Então, acho que isso é muito importante. E é incrível que isso venha pela linha do reconhecimento do direito, que é muito mais do que do sofrimento. Ele até é outra coisa, né? Eu estou falando muito, mas é porque eu fico muito emocionada em ouvir sobre isso, porque é uma coisa tão trivial. Toda criança tem direito de ser ouvida. Toda criança tem direito de ser ouvida pela sua família, na sua escola. E quanto isso pode ser difícil no mundo em que a gente vive hoje, na cidade em que a gente vive hoje, é um grande desafio para o campo da atenção psicossocial. Fico muito emocionada em poder ouvir a sua experiência aqui. Não sei se a Kátia quer comentar alguma coisa, eu já falei demais. Quero sim, é emocionante mesmo. Mas então, eu acho que exatamente o que você traz, né, é muito bom, Daniel, porque você já faz um link na tua, que é a forma como você traz da tua vida, entre isso que a gente chama de protagonismo e a saúde mental e os efeitos disso para a saúde mental, né? Então, quando você diz que construíram um projeto terapêutico singular porque partiu das tuas questões, partiram da tua história, né? Do que você estava vivendo naquele momento, e aí construíram algo. E nessa construção entraram coisas que também têm a visão dos profissionais, que captaram as tuas potências, né? Você falou, viram que eu era bom de oratória, resolveram também pensar em coisas que isso pudesse te dar um lugar aí, né? Aproveitar isso para você estar mais ligado na vida, em espaços, e aí, a partir daí, todos esses locais que você contou, você falou também de CPA, né, que é Comitê de Participação dos Adolescentes, que existe dentro do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. Isso é uma das coisas que entraram aí, né? E aí, você consegue dizer mais, assim, já disse, mas poder dizer um pouco mais da relação, então, do protagonismo? Primeiro, assim, o que você entende por protagonismo, só para a gente pensar nas pessoas que estão escutando, que de repente esse nome é um nome que elas não sabem muito o que é. E qual a relação que isso tem com a saúde mental? Como é que foi a partir da tua experiência mesmo, né? Como é que foi para você? Porque é uma coisa que a gente aposta muito, assim, quando a gente fala de atenção psicossocial, isso é uma das diretrizes, que tem coisas da vida que elas tem um efeito de produção de saúde mental muito grande e que a gente precisa usar essas coisas para promover, né, saúde mental. E aí você traz isso muito na tua experiência, então... Eu acho que tem uma questão no protagonismo, assim, eu vim de um lugar muito político nessa questão, né? Eu tive uma militância mais forte relacionada ao protagonismo. E para mim tem um intuito muito mais de participação, porque eu acho que quando a gente vai falar de criança e adolescente, a gente usa a palavra protagonismo, alguns adultos interpretam como se a gente quisesse tirar os adultos da cena, sendo que quando eu falo de participação, para mim é muito mais um lugar em que ambos consigam estar, se ouvir e compartilhar os saberes. Então, para mim, participação e protagonismo é muito mais sobre a gente
por exemplo, pegar uma criança, um adolescente e conseguir fazê-lo entender que o lugar de onde ele veio, o território que ele ocupa, a sua história, a sua ancestralidade, enfim, tudo aquilo tem um peso. Obviamente, a história dele diz muito sobre o indivíduo no geral, né? Mas a partir disso, ele consegue compartilhar com os outros e multiplicar saberes que muitas das vezes, quando a gente vai lidar com crianças e adolescentes, a gente acha que são seres isentos de qualquer sabedoria, né? E aí é muito pelo contrário. Quando essas crianças e esses adolescentes chegam, eles chegam com toda uma sabedoria necessária para viver até determinado momento. Então, é mais um reconhecimento do que qualquer estímulo de outras coisas, né? Quando você estava falando sobre a questão de terem visto o meu projeto terapêutico, e em vez de pensar de todas as queixas que eu trouxe, pensar nos direitos a partir disso, né, para pensar o meu cuidado, é mais sobre isso. Assim, essa ligação entre a participação, o protagonismo e a saúde mental é exatamente para potencializar, porque algo que eu percebo muito hoje trabalhando no serviço que eu tô, né, no CAPSI, em Botafogo, enfim, muitos dos jovens que a gente acaba atendendo vêm com muitas questões de vulnerabilidade social muito graves. Então, tem recorte social, tem o recorte econômico, tem o recorte racial, e no meio de tudo isso, dessas violências e dessas queixas que eles trazem e que eles sofrem, se tem algo muito nítido do recorte desses corpos, do apagamento da história deles, do apagamento da exclusão da dignidade. Então, para mim, participação é mais sobre um fortalecimento daquele indivíduo, da humanidade que aquele indivíduo traz, da história que aquele indivíduo carrega. Então, acho que tem esse peso e esse link muito forte com a saúde mental, da gente poder, principalmente, dar visibilidade, assim. Eu lembro que quando eu era usuário, e sempre que tinha algum fórum que eu saía muito emocionado, eu sempre agradecia muito as minhas referências, porque, para mim, elas que tinham me dado vida, assim, de uma certa forma, sabe? Elas que me colocaram no lugar que eu estava. Agora, como profissional, e até mesmo nessas próprias conversas, a gente se percebe que o papel do CAPSI, muito na minha vida, foi de ajudar e de dar a possibilidade para eu mesmo me enxergar, para eu mesmo conseguir conquistar esses espaços. E eu acho que é exatamente isso que a saúde mental, quando investe no protagonismo, ela alcança, sabe? Porque, assim, a gente, quanto profissional da saúde, não tá para modelar ou inserir ideias na cabeça dos usuários. Não é esse não é o nosso papel. A gente dá para escutar, para dar contornos, para buscar uma rede de apoio, para fazer articulação, enfim, planejar o cuidado. Mas tudo isso é a partir do que o usuário traz. Então, esse fortalecimento gera o protagonismo independentemente. Eu acho que um dos fatores que a gente percebe quando o nosso trabalho está indo bem é quando o próprio usuário consegue ter uma certa autonomia para dizer os seus desejos, para dizer até mesmo que entristece, enfim. E a partir disso, mobilizar também. Porque eu tive uma história que eu consegui alcançar espaços muito específicos que eram sobre participação, que era uma militância, que era algo voltado à política. Mas a participação e protagonismo vai muito além disso, sabe? A partir do momento que, por exemplo, assim, tem um caso específico lá no serviço que eu estou trabalhando atualmente, que um usuário muito complicado, que já é atendido há muito tempo, e a partir disso, quando vão falar dessa usuária hoje, eles falam até mesmo como que essa usuária consegue ajudar outros usuários em momentos de crise, sabe? Isso também é sobre o protagonismo. Sobre como é que esse cuidado está sendo feito e tão bem fechadinho, bem costurado, que esse usuário também multiplica o cuidado. Então, isso também é um protagonismo. Eu acho que não é só quando uma pessoa está na Alerj, quando está num fórum, é como essa pessoa está no próprio território. Porque é isso, né? O protagonismo chega a partir do momento em que a gente consegue fazer um trabalho com esse usuário, porque agora eu já estou sendo meio repetitivo, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho com esse usuário, em que, para mim, é onde a gente consegue fortalecer a identidade, fazer ele se auto-reconhecer, para daí ele conseguir conquistar, mobilizar, multiplicar, enfim, os cuidados e os saberes que esse usuário já traz para a gente, né? Eu acho que tem uma prática muito forte nisso de que a gente aprende com os usuários, a gente mais aprende do que ensina. Então é mais sobre isso o protagonismo mesmo. Muito legal te ouvir, Daniel.
porque você também faz essa articulação, né, entre o protagonismo e essa ideia que também ela é uma ideia central dentro da atenção psicossocial. Duas ideias, né? Uma é de que quem sabe, tem todo um saber que está ali, nesse usuário do SUS, né? Nessa criança, nesse adolescente, e que a gente precisa acessar, ajudando ele a também acessar, né? Porque é um saber que não está todo arrumadinho na cabeça, mas que, dependendo da forma como a gente se coloca, a gente vai poder fazer esse saber que está lá com o usuário aparecer, que é o saber da vivência dele, é a forma como ele também se organizou para estar ali lidando com esse sofrimento. Ele já fez muita coisa para poder estar ali, Sim. né? Ele já cuidou dele mesmo, ele já deu o jeito dele, né? Então, esse é um aspecto muito importante, né? Que onde também a participação vai acabar trazendo esse aspecto. E o outro que você comentou, que eu achei muito importante, que é isso, assim, um profissional de saúde mental, ele não é alguém que está para dizer o bem, nem o que é melhor para o outro, ele não está exatamente para ensinar, ele não está, né? Ele está para ajudar o próprio usuário a encontrar o caminho dele, que foi isso que você, Sim. a partir da história dele, a partir de todas as referências dele, né? E isso é também um ponto muito fundamental aí nessa... Queria completar uma coisa que eu achei incrível no que você trouxe, que o protagonismo não é estar em nenhum lugar muito especial, é estar dentro da sua própria vida, né? E tomar as rédeas para que isso aconteça. Então, isso chamou muito a atenção quando você falou, e eu fico imaginando jovens que precisam, né, tomar a rédea, né? O que eu sou, para onde que eu vou? Essas são perguntas que a gente vive com muita intensidade em alguns momentos da nossa vida, especialmente na adolescência e na juventude, considerando o mundo que a gente está vivendo, então mais ainda. Então, assim, quando você traz a certeza da importância da sua voz para esses grupos, eu fico pensando assim que deve ter alguém ouvindo a gente aqui querendo fazer, como é que eu faço para falar com o Daniel? Onde é que eu acho essa pessoa porque eu quero conversar com ele, né? O que a gente podia dizer para as pessoas que estão ouvindo agora, gente, com essa sua afirmação que é de potência de vida, que é de reconhecimento de que o percurso ele acontece acontecendo e não, né, projetando para longe, mas vivenciando ativamente o seu desejo, que era o de poder falar com as pessoas, né? Que tem nada mais importante do que eu ouvi você falando que isso, assim, né? Você, com desejo de falar com as pessoas, se apropriou da sua própria trajetória. Então, assim, se alguém quiser conversar com você, se alguém quiser trocar uma ideia, né? Poder entender melhor para onde que a gente... Como é que eles fazem? Como é que eles acham o Daniel? Eu acho que pode ser pelo Instagram, assim. O meu Instagram é eudaniel0_4. Acho que é a rede social mais fácil, assim, de acesso. Foi muito bom, Daniel, poder conversar com você e trazer isso que você trouxe, né? Muito importante. Quero te agradecer a tua presença, o teu tempo de estar aqui com a gente. Valeu, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui com vocês, pelo convite e da gente ter essa troca, né? Que é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, Daniel.